Garotas monstros. Alguns podem dizer que isso é uma doença, mas eu discordo. Apesar de que às vezes pode passar um pouco do limite. Mas fazer o quê? Eu sou uma pessoa que gosta de coisas estranhas. E pelo que eu lembro, a primeira vez que eu me deparei com algo do gênero foi em 2015 para baixo com Momosu, no qual foi o que me levou a encontrar mais coisas do gênero com o passar do tempo, como Monster Girl Quest. E o anime de hoje, Monster Musume no Oisha-san, a qual eu devo dizer, é um anime muito gostosinho, não no sentido de eti, porque não possui muito, apesar das moças terem um gosto avantajado. Entretanto, o quesito história, que apesar de não ser o Magnus Opus dos animes, o Death Note dos Momosu Likes, o qual eu acabei de inventar esse nome, ele é bem direto ao ponto como o próprio nome da obra já diz, Doutor de Garotas Monstros. Mas enfim, meu nome é Renin, ou Genin, e você está no meu canal de review de animes, pelo menos na maior parte do tempo. E hoje eu vou te contar um pouco da história de Monster Musume no Oisha-san, enquanto eu dou a minha opinião. E no final, eu te digo se vale a pena assistir. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Em um mundo mágico no qual humanos e seres mitológicos coexistem, houve uma guerra que não se sabe o porquê começou, porém durou 100 anos. E quando essa guerra estava quase no fim, duas famílias importantes se encontram e decidem firmar um acordo, na qual é a família do Glenn e da Saf. Sim, eu esqueci o sobrenome das famílias, mas ninguém liga de qualquer maneira. O acordo seria o seguinte: Saf ficaria aos cuidados da família de Glenn, enquanto a família da Saf iria gerenciar acordos para tentar acabar com a guerra. Tal acordo que acabaria dando certo lá no futuro. Mas no meio disso, os dois, por estarem no mesmo ambiente, acabam desenvolvendo uma amizade. Todavia, um dia, Saf fica doente, e preocupado com o que poderia acontecer, Glenn acaba tratando ela, o qual através deste tratamento acabou despertando o interesse pela medicina em pessoas monstros. O tempo foi passando, Glenn e Saf se separaram, mas acabam se reencontrando na academia, a qual ficam nas mãos, ou tentáculos, da doutora Catulle. Essa gostosa aí. Anos se passam, eles conseguem se formar e abrem uma clínica, na qual onde vemos ele apalpando os seios de uma minotauro no primeiro episódio. Mas isso não é tão explícito quanto parece. Só rola um gemido mesmo. Detalhe, o marido dela tá ouvindo esse gemido. Então ele termina de examinar a minotauro e diz que ela está grávida. Só espero que seja do marido mesmo. Depois do exame acabar, ele recebe uma carta da Catulle falando mais ou menos isso. Arranjei um trabalho para vocês dois em uma arena. Não demorem muito. Nota, apesar da Catulle não ser uma personagem muito presente, ela tem seu carisma, sendo às vezes mais descontraída, e quando o bagulho vira um assunto sério, vamos dizer que ela é uma pessoa, ou monstro, que sabe o que tem que ser feito. Mas continuando, quando os dois chegam na arena, rola uma puxação de saco pelo Glenn até a Tissale aparecer, e ela é um pouco chata, apesar de eu ter gostado do design. E se você estiver pensando onde fica o buraco, é atrás mesmo. Como é que eu sei disso? Eu só sei. A Tissale estava com um problema nas pernas, mais especificamente nos cascos, porque eles estavam meio desgastados. Então a ideia que o mano sugeriu foi de colocar uma ferradura na Tissale, meio que à força, já que ela não queria. E isso é um negócio foda. Os cavalos realmente usam ferraduras para ajudar com problemas de equilíbrio, quando o casco está desgastado. E isso mostra que o autor fez o dever de casa nas partes técnicas sobre o lado mais animalesco dos corpos dos monstros. A Tissale fica de boa, então os dois vão para uma espécie de Veneza, só que de baixo orçamento, compram ali umas coisas pro estoque, e quando eles estão prestes a sair, a Lulala aparece. Como pode ver, ela é uma sereia que, para resumir, ela tá com infecção nas guelras, já que ela passa boa parte do tempo fora d'água só para atrair clientes para ganhar dinheiro vendendo a voz dela, já que o pai foi comprar cigarro e a mãe tá doente. Então, ela é examinada, rola todo aquele eti, e ela quase morre afogada por tentar salvar um menino. Sim, a sereia quase morre afogada. Ela é uma personagem legal, só que depois ela fica meio jogada, só aparecendo de vez em quando. No dia seguinte, a Skad, a qual é meio que a pessoa mais importante da cidade, aparece na clínica do Glenn e pede para ela costurar o braço da Kunai, que não é um zumbi, sim um golem de carne, que pra mim é a mesma coisa, no qual ela perdeu um braço lutando contra um escravagista que daqui a pouco eu falo mais sobre. Quando a Skad termina de explicar tudo para o Glenn, ela vai embora e a Kunai dá uma de tsundere e fala: "Não preciso de ninguém para me arrumar", e sai logo em seguida, só pra ser pega de surpresa por um dos bandidos que ela tava procurando. Só que momentos depois, o Glenn encontra ela e costura tanto a perna quanto a mão dela. Com o braço e a perna costuradas, a Kunai e o doutor saem dali de boa até o anime nos mostrar os bandidos que a Kunai tava perseguindo. Rola uma treta interessante, só que eu não vou me aprofundar muito aqui em se resumir. Eles conseguem prender os caras e salvar umas arpias que estavam presas ali. E de novo, rola um exame meio suspeito ali com um gemidinho de leve,
E por enquanto essa história acaba por aqui. O vídeo ainda vai continuar, então calma, só vou explicar algumas coisas antes. A partir do episódio 4 o ritmo fica um pouco mais lento. Repito, lento, não chato. Pois ao invés de se preocupar ter um monte de coisa acontecendo, problemas que exigem preocupação do tipo, ai meus céus, o mundo vai acabar. Não. O que acontece é o desenvolvimento de certos personagens. Algumas pessoas podem gostar disso, outras não, mas na minha opinião foi algo legal de se ver. E isso também desenvolve um pouco do mundo no qual estamos inseridos. Por exemplo, a explicação sobre os dragões lá pro final do anime, o qual foi bem interessante até. Antes da guerra, os dragões eram do jeito mais medieval como conhecemos, só que com o tempo foram mudando por causa dela. Aí o anime mostra alguns takes dessas mudanças para dragões de outras culturas. O que é bem interessante se for parar pra pensar, pois não é algo que só é jogado ali, é parte da lore. Mas enfim, você deve estar se perguntando, eu deveria assistir? Olha, eu diria que sim se você procura algo fora do comum. Mas tenha em mente que a questão do ecchi não será muito presente no anime. Enquanto o quesito animação, ela vai ser decente, diferente de outros animes que parecem um show de PNG. Mas antes do vídeo acabar, eu quero te fazer uma pergunta. Era dentro